Sísifo enganou a morte, por isso foi condenado pelos deuses a um castigo eterno. Empurraram uma pedra morro acima apenas para vê-la rolar de volta, infinitamente. Um castigo absurdo, sem sentido se olharmos para o ato isoladamente. Mas então como escapar? A solução proposta é imaginar Sísifo feliz. Sem um sentido implícito naquilo que foi condenado a fazer, surge a liberdade de dar sentido ao próprio ato. Correr nessa mesma esteira também é absurda. Voltas e mais voltas, repetidamente. A cada linha de chegada, uma nova surge. Seriam os corredores também condenados pelos deuses por aquilo que escolheram fazer? Ainda que tal condenação exista, o corredor também escapa ao enigma do absurdismo. Nossa condenação é sermos livres. Ao colocar um pé à frente do outro, em voltas infinitas, nunca é o mesmo passo, nem a mesma volta, como no fluxo de Heráclito. Portanto, é preciso imaginar o corredor feliz. Bom dia, jovens. Como estão? Hoje, terça-feira, dia de treino intervalado. Último estímulo de 1000 agora. Foram 5 de 400 em Z5, na faixa ali de 3,15 mais ou menos. E agora 5 de 1000 na faixa de Z4, né? 3,25 a 3,30. O único que escapou, que eu fiz um pouco mais rápido, foi o que você viu ali. Quis dar uma volta de 1 km para vocês verem como é o Parque das Águas aqui em Sorocaba. Um dos lugares que eu já corri muito, inclusive nessa volta de 1 km eu já fiz vários treinos longos de 30 e poucos quilômetros. E aqui tem um dos nasceres do sol mais bonitos que eu já vi na vida. E para mim é sempre um privilégio quando eu venho aqui correr e sou presenteado com um nascer do sol desse. Hoje o clima tá excelente, tá fresco, apesar do solzinho agora tá um pouquinho mais forte, mas também já terminei o treino. Então é isso. Arrefeci agora mais 4 km. Vamos nessa. Bora lá? Mais 4K para fechar o treino de hoje. Essa semana é a primeira semana das 4 importantes, né, digamos assim, para um ciclo de maratona, que é justamente agora a subida até chegarmos no pico. E depois 3 semanas
de queda, né, de volume, sendo obviamente a última semana, a semana de prova. Então é uma semana que agora nos treinos longos também começam os bloquinhos de ritmo, mais treinos de limiar e assim por diante. Ontem eu já fiz 14 quilômetros leves, rodados. Hoje aqui vai dar mais 15 de volume. E essa é uma semana já entre as cruciais aí. Então vamos cumprir tudo certinho, tudo bonitinho, que esse ciclo tá fluindo bem. Bora lá. Bom dia, jovens, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril, 10 para 6 da manhã. Estou saindo para fazer um treino. Não estava programando de gravar esse treino, ia gravar só o de sábado, mas acontece que hoje é um treino que tem uma proposta de um treino mais moderado. Serão 18 km, então um treino que já tem um certo volume, e desses 18 km eu vou fazer um recheio ali de 8 km, que no Sysrun, na plataforma de treinos, está proposto entre 3,53 a 4,12, que de certa forma é o meu Z2, né? Só que o que acontece? Hoje, não sei se em decorrência do treino de fortalecimento que fiz ontem, ou até mesmo do acúmulo da semana, eu estou sentindo as minhas pernas um pouco fadigadas. E por que eu resolvi gravar esse treino, então, esse vídeo? Porque independente de eu estar com o medidor de frequência cardíaca, independente do ritmo que está proposto lá no Sysrun, o que é mais importante para você cumprir um treino que tem uma exigência de ritmo é a sua percepção de esforço. Então pode ser que na frequência cardíaca esteja 140, 150 batimentos, né, algo nesse sentido. Pode ser que no ritmo do relógio esteja 4,5, 4,10, ou se eu tiver um dia bom, manter essa mesma frequência, essa percepção abaixo de 4 por quilômetro. Nada disso é engessado ao ponto de você sair de casa e falar assim, se eu não correr a 3,55, que seria a zona mais forte do treino de hoje, o treino não valeu, ou não me senti bem, ou não cumpri o que foi proposto. Até por isso existe, né, esse distanciamento entre um ritmo de 3,53 a 4,12. Tem muita diferença entre um e outro. E é nesse miolo que eu vou me encontrar hoje para ver como está o meu Z2 hoje, beleza? Então estou fazendo já essa introdução, porque aí agora, saindo para o treino, a gente vai descobrir junto como que vai sair esse Z2. Começando então o treino de hoje pela marginal aqui do Rio Sorocaba. Aquecimento de 5 km. Esse aquecimento vai ficar na faixa aí dos 5 por quilômetro, 5,10. Nada exagerado. Vou manter um ritmo legal, dizer Z0, né, como o meu treinador gosta de colocar. Z1, né, um Z1 leve. E aí sim, a partir do 5º quilômetro até o quilômetro 13, a gente vai naquele ritmo de Z2. E aí eu vou passando as considerações para vocês. Beleza? Vamos nessa. Vamos lá, virando o quilômetro 5 agora. Batimentos ficaram aí abaixo de 130. Ritmo médio 5 por quilômetro, cravadinho, bem intimadinho também. E agora vamos fazer um bloco de 8 km em Z2. Cuidado para não se afobar muito quando você for fazer esse tipo de treino, já querer dar aquela arrancada. Porque às vezes você dá um pico de batimento que fica mais difícil de voltar se você se mantiver na zona proposta. Então sai devagar e vai encaixando aos poucos. Afinal tem um tempo até, né, você concluir o bloco. E essa é uma estratégia muito válida até para provas longas, viu? Largada, ritmo mais tranquilo, deixa o corpo assimilar o ritmo, vai ganhando, né, subindo os batimentos aos poucos, sem dar aquela estourada, porque depois fica difícil de voltar. Então vamos nessa. Começando aqui o bloco principal de hoje. Como vocês podem ver, ou não, né? Quem não conhece aqui não vai saber. Estou indo pro mesmo parque do treino de terça-feira, Parque das Águas. Vamos fazer as voltas lá, iguais foram as voltas de 1000 que eu fiz, beleza? Chegando lá, vamos nessa.
finalizando o trecho específico, quilômetro 13 agora. Bora começar a arrefecer, mais 5 quilômetros. Bom, como vocês viram aí das parciais, 4:10 a média. E foi aquilo que eu falei, a landeira, foi aquilo que eu falei antes de sair de casa. Minhas pernas hoje não estavam exatamente bem para cumprir o ritmo numa zona um pouquinho mais forte. Ah, mas era Z2, tudo bem. Mas a proposta do treino era ficar entre essa faixa de 3:53 a 4:12. E na minha percepção de esforço, quando eu fiz o primeiro quilômetro, que passou ali para 4:15, e aí o segundo, já mais encaixadinho, para 4:08, e daí ele ficou, eu entendi que era isso que eu tinha para hoje. E normalmente, às vezes a gente vê, né, esses treinos na planilha e quer sempre fazer na zona mais rápida, porque quer se provar o tempo todo. Dizer, não, meu Z2 é aquele, vou fazer daquele jeito. Mas hoje não é. Então é importante a gente ter sempre essa leitura. E é por isso que eu quis gravar esse treino hoje, porque eu já estava pressentindo que seria dessa forma. E aí, amanhã é um regenerativo, para daí sim chegar bem no sábado, que é um treino muito mais importante do que o treino que foi o de hoje. Um sábado com treino mais longo, em blocos, e aí sim eu preciso estar 100%. Beleza? Lembrar sempre dessa continuidade. Bora terminar o treino. Bom dia, jovens! Como vocês estão? Agora são 4:40 da manhã do dia 18 de abril, sabadão. Estou falando baixinho porque estou em São Paulo, vocês já vão entender. Tomando meu cafezinho pré-longão, o de praxe, o de sempre, café preto, bisnaguinha com geleia. E por que estou em São Paulo? Primeiro porque Carolina foi para o caminho da fé, foi peregrinar. Vai passar lá 4 dias andando, 100 e lá vai quilômetros. E nesse meio tempo, minha família alugou um Airbnb em São Paulo, um encontro que às vezes a gente faz uma vez por ano. Dessa vez calhou de ser em São Paulo nessa época, então eu vim pra cá, porque daí na terça-feira eu já vou até Aparecida, já tô na metade do caminho para buscar a Carolina lá em Aparecida e voltarmos para Sorocaba. E eu estou falando baixinho porque nessa casa está todo mundo, meus primos, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha tia, e obviamente não, né? Infelizmente, ninguém daqui corre. Então só eu acordei esse horário. Acordei em modo de dizer, né? Quase nem dormi, porque ficamos acordados aí até 10, 11 horas. Aí eu tentei dormir, ficaram ainda conversando bastante. Encontros de família, né? Vocês sabem bem como é. E aí fiquei nesses ameaços de sono e acabei não dormindo praticamente nada. Então por isso essa cara deplorável. Mas a parte boa é que vou treinar lá no Vila Lobos, um lugar que fazia tempo que eu não treinava. E meu amigo Luiz Pinheiro vai passar aqui daqui a pouco me buscar. Vou encontrar com uma galera aqui de São Paulo, que faz tempo que eu não vejo também. Então vai ser uma oportunidade de fazer um treino legal com eles. Hoje o treino vai ter aproximadamente aí 28 quilômetros. E por que aproximadamente? Porque é um treino blocado com descanso ativo. Então vai dar na faixa de 27,5 a 28 quilômetros. Blocos de ritmo chegaram. Vamos treinar bem aí esses 3:45 para no dia da prova fazer bonito. Fechou? Tomar meu cafezinho rapidão aqui então e bora pro treino. Olha o homem aí. Bom dia. Bem? Você tá vendo? Depois daquele dia que ele deu uma cruzada, eu não É lógico que o Gardner tava falando também, eu sabia. O meu terminei a maratona. Eu só venho pra cá, mano. Tô aqui. Ah, eu já tava maluco de tanto dar volta, né? Eu falei, vou abrir a última ali. Nossa. Primeiro bloco específico concluído, 3 km a 3:45. Serão 5 desses com um descansinho de 3 minutos num trote.
Choveu agora há pouco, caiu um pé d'água aqui, mas parece que o céu já vai abrir de novo. O climinha tá bom. Vamos ver se o treino vai encaixar pelo pouco descanso, né, que eu tive. Mas sensação de esforço tá ok. Foram 5 km de aquecimento e mais o específico, já estamos aí com quase 9. Hoje serão entre 28 a 30. Vamos nessa. Segundo bloco foi 3h46 de média, 3 minutinhos agora. Estou fazendo aí na casa dos 4h15. Não está sendo assim o mais leve também. O ideal é manter essa percepção de esforço um pouquinho alta, para depois poder sustentar o ritmo de prova, principalmente no final, né? Segundo gel, quilômetro 12, agora com cafeína. E o solzinho apareceu, hein? Agora ficou bonita a coisa aqui. E foi volta 3, 3h45, puxando um pouquinho no final porque a média estava um pouquinho mais alta. Vou fazer esse trecho mais lento agora, um pouquinho mais devagar, para recuperar melhor. Acho que eu senti um pouco esse último bloco. Vai dar para concluir, mas não vai ser aquele ritmo de cruzeiro que eu achava que seria. Mas vamos nessa. Circunstâncias do dia. Vou entregar o melhor que tiver. Volta número 4. 3h45. Dessa vez consegui manter um ritmado melhor. A sensação de esforço melhorou também. Às vezes a corrida tem dessas, né? Demora um pouquinho. Às vezes você acha que tá ruim. Aí melhora. Mas não que não possa piorar também. Vamos fazer um de cada vez. Falta um só. Mais um. Fazendo esse trecho mais leve. 4h20 agora. Em vez de 4h15. Que já dá uma baita diferença. Bora, 20. E foi, quinto bloco, o melhor bloco no fim. 3h42. Ritmo bem controladinho. 3 km na mesma média. E é isso, acontece. Às vezes você acha que tá ruim, mas dá uma insistidinha e vai. Ouviram essa? Esse vai cair um litoral daqui a pouco aqui. Bora finalizar esse treino. Passando pelo quilômetro 23 agora. Vamos até o 29h30 mais ou menos. Bora fechar. Bem-vindo a São Paulo. É isso, ó. Por incrível que pareça, agora que eu falei, diminuiu um pouquinho. Mas é essa garoa o tempo todo. Toda vez que eu venho pra cá, saio pra fazer um longão, dificilmente eu não pego uma chuvinha. Só que hoje tá um pouquinho mais forte do que o de costume. Mas sempre tem. Sempre tem. Olha, chuveirada. Caraca. Foi fim de treino aqui no Parque Vila Lobos, 30 km hoje. Que dia, hein? Pra lavar a alma. Tá aí um bom título pro vídeo de hoje. Não tinha um título, ainda vai ser lavando a alma. Um treino bom, blocado, ritmo de prova, e que ali no meio tive uma certa, digamos assim, desconfiança de que iria dar certo, mas no fim acabou saindo até melhor do que o esperado. Semana fechando, inclusive, com 100 km cravadinhos. Uma semana com 3 treinos, né? De ritmos específicos. Então, uma semana que, além do volume, também rolou uma intensidade boa. E o importante é que eu tô me sentindo bem e a construção tá acontecendo. E é isso. Obrigado mais uma vez por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, encaminha para alguém esse vídeo. Mostra essa série. Vamos juntos até a linha de chegada da Maratona de Porto Alegre, em busca do sub 2h40. E a gente se vê então no próximo episódio. Forte abraço, até mais. Todos estão de distância.